Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista e este programa está de mexer os quadris. Eu não vou passar nenhum mico, não vou pagar nenhum mico aqui, não sou eu que vou mexer quadril nenhum aqui. Quem vai mexer o quadril, depois você vai ver, é ela, minha convidada de hoje, que é a Kalina Imelec, bailarina, coreógrafa e atriz. Kalina, olá. Seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigada por me receber. Tamo junto. E por que não dizer empresária também? Ela tem a própria companhia aqui de dança e depois ela vai falar pra gente. Kalina, eu quero que você fale pra gente primeiro, eu sempre costumo abrir o programa perguntando pros meus convidados a relação que eles têm com a cidade de Guarulhos, né? Aliás, fica a dica aí, eu sempre digo pros vereadores ficarem atentos a esse programa, porque tem muita gente que passa por aqui, que fez muita coisa importante pela cidade, que às vezes não é nascido na cidade, e aí a gente tem aquelas entregas de título de cidadão guarulhense, de repente fica aí uma sugestão. A Kalina é paulistana, mas ela tá aqui desde muito pequena. A vida Queria ver toda. essa relação com a cidade de Guarulhos, Kalina, fala pra gente. Nossa, tem uma relação muito grande com a cidade, porque, bom, eu vim pra cá antes de 1 ano de idade, eu nasci em São Paulo, e o meu pai foi convidado para trabalhar na Secretaria de Obras, se eu não me engano, na época, nos anos 70. E aí ele veio com a família toda, que era eu, ele e minha mãe. Eu vim pra cá então bebê e a gente morou no edifício em Rashid, bem no centro, na Praça Getúlio Vargas, durante quase 10 anos ali. O convite que ele recebeu na época não se concretizou, ele foi secretário depois de obras, né, não foi naquela ocasião. Mas aí ele se estabeleceu na cidade, a gente se estabeleceu e nunca mais saiu daqui. E como é que você viveu Guarulhos? O que você curtia fazer? Você curtia sair? Curtia eu gostava de descer. Quando eu era criança, a nossa diversão era descer na Praça Getúlio Vargas para brincar. Então, a fonte funcionava, era uma outra época. Então, a gente gostava de brincar ali na praça. Eu estudei no Colégio Claretiano, né, a vida toda, então sempre foi uma relação muito forte com a cidade, a minha infância, a minha adolescência, a gente era da CM, né, então a gente curtia bastante a cidade. E aí a Kalina evidentemente foi crescendo, tomou gosto pelas artes, Sim. Isso, pela dança em especial. Como é que foi a sua trajetória? Como é que você tomou gosto pela arte e começou? Foi muito curioso, Leandro, porque eu sou a única artista da família. Então, meu pai era engenheiro, né? Minha mãe era professora e a gente eles não tinham uma relação com a arte. E parece que eu nasci para isso. Quando eu era criança, eu obrigava a minha família a me assistir. Eu juntava nas festas, cobrava ingresso também. Cobrava ingresso, juntava todo mundo e fazia apresentação. Então, eu ficava esperando as festas da família para me apresentar. Então, era uma coisa que não tinha muito jeito. Na época em que eu era adolescente, as coisas eram diferentes, né? Então, eu comecei como modelo, então eu fazia muita coisa como modelo. Depois eu comecei a trabalhar na televisão, que era o caminho natural, né? Quem era modelo acabava fazendo novelinhas, acabava fazendo comerciais de TV, e foi por esse lado que eu fui. E eu participava de companhias de teatro infantis. Eu me formei em teatro, eu tenho DRT de atriz. Então, o meu primeiro caminho não foi pela dança. Foi pelo teatro. Eu fazia dança, mas eu não achava que isso era uma possibilidade de carreira artística. A dança, o teatro, sim. Né? E até tinha tinha cachê. Com a dança, a gente não vislumbrava isso. Mas, eventualmente, eu comecei a fazer teatro musical infantil. A gente fazia muito musical. E eu trabalhava de quinta, sexta, sábado, domingo com um teatro musical infantil, que era uma coisa que naquela época era muito... Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na época era uma opção muito natural também para os artistas. Eu fiz com 18 anos, eu comecei a minha companhia de teatro. Então, aqui em Guarulhos, eu estava falando, né, para a produção do programa, que o meu primeiro secretário de cultura aqui na cidade, eu era menor de idade, eu não tinha 18 anos completos. Que era o Dr. Silvio Fragoso, lá na biblioteca, era o gabinete dele, do secretário de cultura. Eu tinha uma companhia de teatro e eu fundei essa companhia de teatro, eu não tinha 18 anos completos. E a gente começou a trabalhar aqui na cidade, no Teatro Nelson Rodrigues. Então, ia lá, senhor secretário, eu preciso de uma data no teatro, por favor. Veja, uma relação muito forte com a cidade. Aí, conforme o tempo foi passando, eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu assisti uma apresentação de dança do ventre. Num local, assim, que não tinha nada a ver.
E eu olhei aquilo, eu já fazia teatro, já tinha uma companhia, fazia uma parte de uma grande companhia. Trabalhava muito com isso, mas eu vi aquilo, Leandro, eu falei, nossa, que isso? Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Aos poucos, conversei com meu pai falou, isso não combina com você. Aí eu conversei com o namorado na época, que era meu marido, ele falou, acho que isso talvez não seja para você, essa dança, você combina mais com balé, né? A gente não tem ninguém árabe na família, nossa, todo mundo italiano. E aí eu a princípio falei, não sei, aí depois eu procurei uma escola e a partir daí isso foi ocupando o espaço de um jeito na minha vida que hoje eu lido com a dança oriental árabe o dia inteiro. Eu tenho uma companhia de dança, uma escola de dança árabe, a gente só trabalha com danças étnicas, lá não tem outras danças. Então isso foi ocupando o espaço, eu fui parando de fazer teatro, foi crescendo de um jeito. E essa dança me levou para o mundo inteiro. A gente começou a ir para outros países. Não, calma, antes de se aprofundar, a gente vai entrar aos pouquinhos, né? Calma lá. Primeiro eu só queria saber o seu início, mas você falou que passou por televisão também, por onde você passou? SBT, era o caminho natural na época, né? Todo mundo que trabalhava como modelo, fazia desfile, fazia comerciais. A gente começou a fazer SBT, programas figuração em uma novela, figuração em outra coisa. Bacana. Comercial, atriz de comercial? Comercial. Era uma carreira bem natural. Porque na época era isso, né? É. Você queria ser artista, era televisão. Era o que você via, era televisão. Então, a gente passava de modelo para televisão naturalmente. Aí você falou que não tem ninguém árabe na família, não. Né? Porque vocês são uma família italiana, tanto que seu sobrenome real é Santovito, Santovito. Né? Santovito, Macchè. Falar com a mão, assim, isso. Eu sou descendente italiano também. Português também, mas italiano eu falo com a mão, eu falo gesticulando. Então, você adotou o Kalina Emelec por quê? Por que você adotou esse nome artístico? Porque quando eu comecei a trabalhar nos países árabes, as pessoas não conseguem falar Cristiane direito. E sai o quê? Sai algo parecido com isso? Aí eu falei, não, eu vou ter que adotar. Eu usei muitos anos, foi até 2009, mais ou menos. Eu imagino, um longo tempo, eu gosto do meu nome. Mas é meio complicado para os árabes falarem. E aí, então, eu adotei um nome árabe que na época eu não sabia o que significava. Não sabia o significado, eu só sabia que eles sabiam falar. E aí eu adotei esse nome. E significa o quê? Amiga branquela. Olha, eu sou Kalino, então, porque nós dois aqui... Eu costumo brincar aqui com a equipe que a câmera, o cinegrafista, eles precisam adotar uma postura técnica que é bater o branco, né? Na câmera. Você precisa colocar um papel branco, uma coisa branca, para que a câmera ali encontre as cores, as lentes. Pra mim, eu digo que nem precisa. Foca aqui na cara, dá um close, porque, né? Aqui, sou meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Branco, os dois brancos que nem papel aqui no programa. A língua árabe é uma língua poética, né? Eu estou traduzindo para o português popular. Mas é anjo branco como a lua. Então eu não sou Kalino, não. Então eu não sou Kalino, não. Mas eu entendi o significado. Sim, eu falei, tá, anjo branco como a lua, entendi. Mas foi só para eles conseguirem pronunciar. E aí adotou esse nome artístico, aí eu adotei. E aí pegou, e aí evidentemente você fez a carreira em cima dele. Você falou que depois que abriu essa companhia, sua companhia especializada em danças étnicas. O que seria pra gente poder caracterizar uma dança étnica? É que expressa a cultura de um povo, é isso? Sim. É que é uma dança que expressa uma etnia, né? A cultura não só de um povo, mas de uma etnia. Então, são vários povos. Se a gente for falar... Vocês lá só focam na árabe ou tem outras também? Tem as danças ciganas também, né? Então, ainda fica mais complicado isso ainda, ou mais amplo, se a gente for falar a palavra certa, quando a gente está falando de dança cigana, né? Porque são tantas etnias, então a gente trabalha com dança espanhola, a gente trabalha com dança russa, na parte cigana, né? São danças étnicas. E na parte da dança do ventre, são 18 países árabes.
Você se especializou em dança do ventre? E dança cigana também. Também. Então, também. As duas também. Contigo tão tranquilas. E você falou que, bom, aí você levou para o mundo, né, a sua companhia, então você fez apresentações em outros países, na Europa, cursos, etc. Tem até campeonato disso, não tem não? Tem, nossa. Conta pra mim sobre isso, tem competição? Tem competição. O campeonato mundial, o que eles chamam de campeonato mundial, é o Ahlan ou Asarlan, é no Cairo. Aí eu fui para o campeonato mundial algumas vezes, 3 vezes, né? E a última vez que eu fui, eu fiquei em 8º da final. Foi a melhor colocação brasileira naquela época. Aí nós temos o campeonato europeu, que é em Barcelona, que a minha companhia foi agora, em 2024. Em fevereiro de 2024, a gente foi para o campeonato europeu. Lá elas ganharam o 2º lugar, nós ganhamos, que eu também dancei. Como foram essas experiências para vocês na Europa? Nossa, é incrível, né? Porque quando você começa uma atividade, especialmente as alunas, que a grande maioria começa como hobby, você não sabe aonde aquilo vai te levar. E, poxa, no caso delas, levou para outro país, né? Elas tiveram uma experiência incrível lá naquele outro país. Elas tiveram a oportunidade de ver bailarinas do mundo inteiro, apresentações do mundo inteiro. Esse campeonato europeu, ele é interessante porque as meninas que vão... Ele está localizado em Barcelona, né? Então, ele fica uma via fácil para muitas. Não vai gente do Japão para lá. A gente do mundo inteiro nesse campeonato, mais até do que no campeonato do Cairo. Então, elas tiveram a oportunidade de vivenciar aquilo que eu falo para elas. Olha como é a dança nesse lugar, como é a dança naquele outro lugar. Uma experiência incrível para elas. E elas foram classificadas para esse campeonato. E agora em 2024, eu ganhei no 2º lugar na profissional, na minha categoria. Então, no solo, a gente ganhou no solo e em grupo. Foi incrível. Super bacana. Eu acredito que hoje também, com a sua companhia, você já consiga movimentar ali a parte financeira, né? Já tem captação de recursos. Mas em algum momento você conseguiu alguma captação de recursos também público, com as leis de incentivo? Sim. Porque é bem bacana, né? Sim. Tentar por esse meio também. Sim, sim. A gente, na verdade, eu comecei como companhia de dança. A princípio, eu não queria ter uma escola de dança. Eu queria ser artista da dança e ter uma companhia só. Quando a gente trabalhava como companhia de dança só, nós ganhamos o Prêmio Guarulhos Cultural 3 vezes, com 3 espetáculos, que na época era um prêmio que era dado como incentivo para 3 áreas de destaque, né, na cultura. Em outras áreas, não só na dança, mas no teatro, na música, enfim. E a gente foi contemplado com o Fundo Municipal de Cultura, 2014, 2013, 2014, e agora, recentemente, com o Aldir Blanc, na pandemia, 2021, e com o Fomento ao Teatro e à Dança. Então, nossa, isso é incrível para elas, porque elas têm a oportunidade de participar de um espetáculo profissional, com figurino, com cenário, com a trilha sonora feita exclusiva para o espetáculo. Isso foi incrível também. Que bacana. Muito legal. Hoje então, a sua renda, ela vem da dança, profissionalmente Sim, falando? 100%. 100%. 100%. Você se mantém com ela? Sim, com show, com as aulas, com tudo. Excelente. Isso é excelente, né? Porque acho que nada melhor do que a gente viver daquilo que a gente ama, né? Sim. A gente gosta de fazer. Sim. E para os artistas é mais difícil, né? A gente fala, porque é uma carreira que é mais complicada. Você precisa batalhar um pouco mais na parte da cultura. A gente recebe aqui muitos artistas, cantores, músicos, e eles reclamam das dificuldades e tal. Então, alguns não conseguem viver só daquilo. Sim. Mas que bom que você chegou nesse patamar. Mas demorou. Claro, demorou bastante. Não foi fácil, então eu dava aula de inglês durante o dia e aí eu vivia no fim de semana, a gente dançava e aí chegou um ponto que eu falei, não, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Aí eu pedi demissão do meu trabalho, foi em 2011, né? Aí eu falei, não, agora, professora de inglês, eu dava aula de inglês e eu gosto, né? Gostava, mas aí chegou um ponto que eu falei, não, eu tenho que viver só de dança, tenho que viver só da arte, mas é muito difícil. No começo, assim, ainda mais
aqui, né, que é um país que não valoriza, a dança do ventre, ela é uma arte marginal também, né? O teatro é uma arte marginal. A dança do ventre é a dança dos refugiados, então existe um preconceito com as meninas que praticam dança do ventre. Para você ter ideia, no sindicato, a dança do ventre, a tabela, né, de cachê do sindicato, a dança do ventre é a penúltima. Abaixo de dança do ventre é strip. Então, assim, que coisa, que dança mais marginal é essa, né? Que a gente trabalha tanto, estuda tanto, verdade, viaja para outros países, é a arte, cultura e representação de um povo. Mas no sindicato tem todas as danças. Aí tá lá, axé, todas as danças listadas para cachê. Aí eu fui procurando a minha, fui descendo o dedo, fui descendo o dedo, fui descendo o dedo. Falei, não é possível. Aí tá aqui, né? Dança do ventre, não é nem dança oriental árabe, nem dança étnica, dança do ventre, embaixo strip. Eu falei, poxa, você vê o prestígio, né? Pois é, mas a gente vai falar de coisa boa também, como diria o outro, não é de TechPix, né? Lembra daquele comercial antigo? Aqui eu posso falar que não sei nem se isso existe mais ainda, mas a gente vai falar de coisa boa depois do intervalo também, falar um pouquinho do encontro de dança de Guarulhos, né, do ENDA, e quero que você fale também a sua visão sobre as políticas públicas aqui na cidade, voltadas para a área da cultura, já que você sempre teve aí uma parte umbilical aqui com o setor público da cidade também, essa ligação que você falou. Então, quero ouvir isso depois do intervalo. Antes, aquele brinde aqui, ó, pra gente tomar um golinho d'água, pra molhar a garganta. Tempo muito seco, gente. Tá difícil, né? Daqui a pouco a gente já volta. Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente está aqui conversando, um papo super descontraído com a Kalina Imelec, que é bailarina, coreógrafa, atriz e também empresária, tem sua própria companhia de dança aqui na cidade de Guarulhos, mas também, como ela mesma disse no início do programa, tem uma veia teatral, uma veia dramatúrgica. Claro. Você veio, principalmente do teatro, e você fez recentemente um espetáculo, né? Que refletia aí as 1001 Noites de Sherazade. Fala um pouquinho da peça. Não sei se ainda tem cartaz, se vocês pretendem fazer de novo, como é que foi? Sim, a gente vai continuar, a gente continua com o espetáculo está em circulação. Agora em 2025 a gente com certeza vai reapresentar. Esse espetáculo, ele é baseado no conto das 1001 Noites, que é uma coletânea de livros sobre... são contos árabes ali, amarrados, entremeados por uma história principal, que foi a história que a gente trouxe para o palco. Essa história é a história de um rei, Shahryar, que para ele ficar no trono, ele precisava estar casado. E ele era casado e ele foi traído pela esposa dele. E, logicamente, ele ficou traumatizado com isso. E, para evitar uma nova traição, ele teve uma brilhante ideia de casar com uma mulher de manhã, matá-la à noite, de madrugada, e aí de manhã ele casaria com uma nova esposa. Dessa maneira, ele nunca mais seria traído. Então essa foi a ideia. Tá fácil. Tá fácil isso aí, hein? Essa foi a ideia do machista do rei Shahryar. Fácil, para evitar a traição, eu vou matar a minha esposa. E sempre ele estava com uma esposa nova e ele nunca era traído. E as moças, né, do califado, que na verdade a palavra certa é o califado, do califa Shahryar, foram desaparecendo, lógico, porque ele estava matando, as moças estavam desaparecendo. E o vizir tinha duas filhas, a Sherazade e a Duniad, que é o vizir do califado do califa Shahryar, e ele, com medo que as meninas fossem mortas, as afastou da corte. Ele descobriu, trouxe as meninas e casou com a Duniad, a irmã da Sherazade. Essa é a história original. E a Sherazade, muito inteligente, tinha um plano, né? Falou pro pai dela ficar de boa, porque ela tinha um plano para a irmã não morrer. Então, ele passou a noite com a Doniazade e depois disso, na hora que ela sabia que o Shahryar ia matar a irmã, ele falou, olha, ela falou, posso me despedir da minha irmã? Minha irmã gosta muito de histórias. Então, eu queria contar uma história para minha irmã. E ela começou uma história e deixou ali sem o final. O Shahryar falou, mas como termina essa história? Ela, tá ficando tarde. Eu termino amanhã. Então ele deixou a Doniazade viver mais um dia. E aí no dia seguinte ela repetiu, terminou a história anterior, começou uma nova história.
e ele foi deixando ela viver, e assim se passaram 1001 noites, que dá 3 anos, né? E um pouquinho. E no final da história ele se deu conta de que ele já tinha um filho, homem, e ela estava grávida de outro, então ele não poderia mais matá-la, e aí ele ficou com ela, e assim Acabou a Sherazade conseguiu salvar a irmã e salvar todas as outras moças, né? E essa história, esses contos das 1001 Noites, são 1001 histórias ali dentro dessa história principal, sim, que vão se entremeando. Então aí a gente tem Aladim, a gente tem Simba, o Marujo. Uma cultura muito rica. A gente tem Ali Babá e os 40 Ladrões. A gente tem a Ervilha Verde e a Ervilha Rosa. A gente tem 1001 histórias dentro desses 8 livros das 1001 Noites. Eu escolhi essa história porque ela fala sobre feminicídio. E a gente tem um bairro aqui em Guarulhos, o bairro dos Pimentas, que é líder em feminicídio. A gente fez uma pesquisa sobre isso e nós falamos, a gente tem que levar a história da Sherazade para o palco, porque é uma história que fala, né, de morte de mulheres, de abuso. Tanto que, como a história é nossa, a gente meio que mudou o final. Adaptaram, a gente não aceitou que o rei Shahryar ficasse tão assim... De boa, de né? boa. Matei Matou todo uma mundo. montanha. Eu não matei a Dunyazade, mas eu vou deixar ela viver e tá tudo certo. Tô bonzinho agora. Eu me reuni com as meninas e eu falei com as meninas do elenco principal e eu falei para elas que fim vocês querem que o rei Shahryar tenha. O que vocês querem que aconteça com ele? Ele não pode ficar assim, né? Assim, vou ficar aqui de boa. Matei todo mundo. Agora. E aí, a gente teve um retorno muito interessante, Leandro, porque elas falaram, ele tem que morrer. Não, ele não tem que morrer, ele tem que enlouquecer. Aí alguém veio com a ideia que ele tinha que ser assombrado pelas mortes, né? Porque ele não poderia ser punido ali numa cultura árabe, ele nunca seria punido. Sim. Mas a punição teria que vir de dentro da cabeça dele. Então ele seria assombrado por todas as outras que ele matou, por todas as mulheres que ele matou, pela primeira que ele matou, que já era a rainha dele. Então a gente trouxe isso para o espetáculo e as meninas fizeram isso. Elas foram elas assombraram o ator, que foi Matheus Pamplona, ótimo. A gente deu um final onde não ficou muito certo se ele se matava, mas ficou muito claro que ele estava sendo assombrado. Sensacional. Pela consciência dele ali. Então, eu acho que foi a nossa... Mas a peça está em cartaz ainda? Tá. Quem quiser ver, onde vai? A gente tá fazendo reapresentações no YouTube. E nós estamos entrando em negociações com alguns lugares, ainda não posso falar, mas em 2025 a gente vai reapresentar a Sherazade aqui em Guarulhos, sim, e em São Paulo. Então em breve você vai acompanhar. Já tem um pouquinho de spoiler aí, mas não importa, porque vale você assistir as coreografias, as cores. Sim. O cenário é maravilhoso, o figurino é muito bacana mesmo, isso é fantástico. Agora vamos para aquela questão que eu sempre pergunto para o convidado aqui, o ponto de vista, para a gente honrar o nome do programa, né? O seu ponto de vista sobre as políticas públicas aqui na cidade de Guarulhos voltadas para o setor da cultura, já que você é enraizada aqui, teve sempre esse cordão umbilical, como é que você vê hoje essas políticas públicas aqui? Existem algumas políticas públicas para a área cultural, mas eu sempre acho que poderia haver mais, né? Nós temos o fomento ao teatro e à dança, nós temos o Funcultura, que é o Fundo Municipal de Cultura, mas eu sempre acho que a gente poderia a cultura poderia ser mais acolhida ali, a gente poderia ter melhores políticas públicas. Nós temos um plano municipal de cultura, né? Acho que foi feito em 2000, eu não lembro se foi em 2018, que ele foi 2020, mas nós temos um plano municipal de cultura na cidade. Eu acho que nós poderíamos seguir este plano municipal de cultura com mais eficiência. Então, existem, sim, algumas políticas públicas, mas eu acho que elas ainda são deficientes, tendo em vista o tamanho da nossa cidade e a necessidade da nossa cidade. Eu, graças a Deus, eu consigo, né, e ao meu empenho todo e toda a ajuda que eu tive, eu consigo me sustentar como artista. Mas tem muita gente que não consegue, a grande maioria não consegue. Então, nós temos, o Estado, é dever do Estado abraçar isso. Por exemplo, o Prêmio Guarulhos Cultural, que servia de incentivo... Desculpa te cortar, mas até porque
quando a gente fala de dança, a gente não está falando só de artes. A gente está falando de algo que é legal para a parte física, para a parte mental, né? Para a sua parte emocional, né? Para a sua parte, enfim, para desenvolver muitas coisas. Então a gente não está falando só de um entretenimento. Não. A gente está falando de algo que beneficia muitas outras áreas, né? Você se torna um cidadão mais consciente, você amplia os seus horizontes culturais, né? A cultura é a base de um povo. Então, eu sinto que sim, existem algumas políticas, existe uma boa vontade, mas eu acho que essas políticas públicas poderiam ser melhoradas, poderiam ser olhadas com mais atenção, as leis que já existem, elas poderiam ser cumpridas de uma maneira melhor. Existe, o Conselho está aí, né? O Conselho Municipal de Cultura está aí, então sim, existem políticas, mas elas poderiam ser melhores. Para a gente fechar o programa, vou pedir rapidinho, agora a gente está com o tempo meio apertadinho, mas para você falar rapidamente, pelo menos, com o ENDA. Você foi produtora cultural, é produtora cultural do ENDA. Não sei se você organiza, se faz a curadoria, né? Sim. A produção. É um evento de dança aqui em Guarulhos, é um encontro de dança aqui em Guarulhos. Tem anualmente, esse ano já aconteceu. Eu queria que você falasse um pouquinho do ENDA, rapidinho, para a gente poder encerrar o programa. Passa rápido, né? Puxa vida. Voa. O encontro municipal, o ENDA, né, o encontro de dança da cidade, ele é realizado, a gente não conseguiu nem resgatar há quanto tempo. Ele era realizado inicialmente pela Secretaria de Cultura, organizado e realizado pela Secretaria de Cultura. Então era o único momento que todos os artistas da cidade da dança, né, escolas de dança, poderiam se encontrar durante o ano. Até 2016, ele ficou a cargo da Secretaria de Cultura, ele era organizado pela Secretaria de Cultura, a gente ajudava na organização do ENDA. Então, a partir de 2012, a gente ajudava na organização, né? Tinha uma parceria com a Secretaria de Cultura na época, mas não era só nosso. Quando mudou a gestão, houve esse breque, a gente conversou na época com todos os candidatos, e quando mudou a gestão, houve uma resistência da secretaria, porque eles não entendiam direito o que era aquilo. E a gente não podia ficar sem. Então a gente assumiu. Eu e outras escolas, a gente assumiu total a produção. Então, era a gente que bancou, tocamos, só que havia uma cobrança de ingresso dos participantes, para a gente poder bancar o evento, né? É um evento gigante, é no Adamastor, a gente tem um público rotativo de 5.000 pessoas. É muita gente que dança, é muito bailarino que dança, criança. Então, é um evento muito grande. E a gente falou, poxa vida, acontece, a gente tem um encontro de todos os artistas de dança, né? De todos os estilos na cidade. Uma vez por ano, precisa acontecer. Assumimos, mas continuamos batendo na porta da Secretaria de Cultura. Assim, olha, isso é de vocês, isso tem que ser do poder público. Não é justo que as pessoas tenham que pagar para participar desse evento, mas a gente tem que cobrar, porque senão a gente não consegue fazer. Perfeito. A gente gostaria que vocês assumissem, e foi. E aí, há 3 anos, né? 2024, 2023, 2022, eu acho que a partir da pandemia a secretaria entendeu, então a gente faz a curadoria, mas eles assumiram de novo, né? Então tudo é feito, então as pessoas não pagaram esses 3 anos para participar do encontro de dança, como eu acho que é justo, né? Mas nós assumimos toda a organização de conversar com os grupos, recolher música, a gente tem uma equipe muito grande, nós arrecadamos esse ano de 2024, acho que foram 3 toneladas de alimentos, né? Porque bacana, a gente ainda faz ações ali junto, em conjunto. Então, nós assumimos a curadoria. Então, existiu tudo. Só a Secretaria de Cultura e a gente ajudando. Depois, só a gente e ninguém ajudando. E esses 3 últimos anos, a gente fazendo a curadoria e não sabemos em 2025 o que vai acontecer. Né? Depende de muitos fatores ali, mas o encontro acontece no Dia Internacional da Dança, que é dia 19 de abril. Maravilha, então já fica o convite aí para você participar do próximo, acompanhar o próximo, que eu tenho certeza que vai acontecer. Muito obrigado, Kalina, por ter participado do programa. Se quiser deixar um último contato, uma rede social, enfim, a hora é agora, mas já agradeço demais por ter vindo aqui. Eu que agradeço o carinho e o acolhimento aqui de toda a equipe. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, Companhia Kalina Emelec, a gente está no Instagram, no YouTube, é só acompanhar a gente por lá que vocês ficam antenados de tudo que está acontecendo.
Maravilha. Eu convido você agora, neste finalzinho de programa, eu vou me despedir aqui, mais um brinde com você. Mais um brinde, pra mais gente um brinde. comemorar esse programa que foi ótimo. E eu convido você a acompanhar uma apresentação de dança especial, particular e exclusiva aqui pra gente da Kalina. Beleza? E a gente se vê numa próxima aí. Espero que vocês tenham gostado do programa e continuem aí na nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania, e a gente se vê numa próxima. Tchau, gente. Thank you.